Muito bem, vamos começar hoje uma série e eu quero pensar com você sobre um tema nesse mês de novembro. E o tema que nós queremos pensar é reis. Nós vamos falar de reis, não do livro de reis. Nós vamos falar da figura do rei. Nós vamos falar da vocação para o governo. Nós vamos falar de uma série de assuntos relacionados a este tema. Diga comigo, reis. Diga, eu fui chamado para reinar com Cristo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Nós fomos chamados para reinar com Cristo. E nós vamos entender um pouco disso hoje. Por isso, eu quero começar pensando com vocês, à luz do Velho Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Abra para mim, por favor. Isaías, capítulo 1. Eu mandei uma foto de um gráfico de reis. Eu quero que você projete daqui a pouco para mim. Deixa no ponto. Esse texto é bem conhecido. Todos nós conhecemos ele. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quantos já conhecem a história do rei Uzias? Ou conhece só esse versículo? Quantos conhecem a história do rei Uzias? Uma pessoa, duas pessoas conhecem a história do rei Uzias. Hoje eu quero fazer uma introdução. Coloca para mim aquele gráfico, Daniel, dos reis. Eu tenho um gráfico rapidamente, quero inseri-lo, e eu preciso que você tome conhecimento disso. Nós estamos falando na nossa escola de líderes sobre, de forma panorâmica, a Bíblia, e nós falamos sobre o livro de reis. E eu quero simplesmente fazer uma pincelada, porque eu preciso que você entenda, uma vez que vamos falar de reis, que vocês entendam uma coisa aqui absolutamente importante. Eu tenho um gráfico aqui com todos os reis do Velho Testamento. Olhe para mim, toda a sua atenção, preste atenção no que eu vou dizer, isso é importante. A Bíblia fala e começa uma história da monarquia em Israel, a partir, logo após de Samuel. Deus levanta um rei. O primeiro rei de Israel chama Saul. O segundo rei de Israel, o seu nome é Davi. Todo mundo conhece a história de Saul, todo mundo conhece a história de Davi. E depois de Davi, o seu filho Salomão, ele assume o reino. E então ele governa por 40 anos, e foi um reino bem sucedido, porém no fim da sua história, ele então se perde, e ele se desvia e tem alguns transtornos. Bem, o mérito da questão é que depois de Salomão, o seu filho Roboão, rei de Israel, quando o reino ainda era unificado, preste atenção no que eu vou dizer, isso é importante, eu preciso agregar esse conhecimento para você entender o que vamos dizer no processo. O rei Roboão, filho de Salomão, assume o reino, e quando Roboão assume o reino, acontece uma coisa curiosa. Todo mundo sabe que Salomão teve um reino abençoadíssimo, riquíssimo, próspero. Só que tinha um problema no reino de Salomão. Os impostos no reino de Salomão eram altíssimos. Os impostos no reino de Salomão eram muito alto e pesado para as famílias, para as províncias, para os reinos que estavam subjugados a Israel. E quando Roboão assume o reino, Roboão chama os conselheiros, que eram conselheiros do seu pai, e disse: o que vocês acham que eu devo fazer? Vocês acham que eu devo manter esta postura ou não? Nós devemos ter uma postura diferente. E a Bíblia diz que os conselheiros do rei, que era conselheiro de Salomão, disse para Roboão: Roboão, para que nós sustentemos o reino e para que nós demos continuidade, é importante que você não seja da mão tão pesada. Abaixe os impostos, seja mais flexível. E este conselho pareceu não ser muito bom para Roboão. E ele então agora chama um outro grupo de conselheiros, que eram mais jovens, que não eram conselheiros do seu pai, mas eram conselheiros de Roboão. E quando ele chama esses conselheiros então, e eles perguntam: o que vocês acham que eu devo fazer?
Eu devo ter a mesma postura? E eles disseram: não, você tem que ter a mão mais pesada que a mão do seu pai. Você precisa ser mais duro, mais severo, mais bruto, vamos dizer assim, outra palavra, para que as pessoas te respeitem. Ele começou a governar muito cedo. Então, para que as pessoas te respeitem, você precisa ser mais duro. E a Bíblia diz que então Roboão acatou o conselho dos mais novos. E ele chega então em Israel, para o governo, o povo de Israel, e diz: olha, pessoal, a história é o seguinte: a mão do meu pai era pesada, mas o meu dedo mindinho, o meu dedo menor, é mais pesada do que a mão do meu pai. E eu vou ser mais severo. E a partir de hoje, então, ele começa a estabelecer uma nova regra, ele começa a estabelecer critérios, e houve então uma rebelião. Exatamente neste momento, houve uma divisão do reino. Israel era unificado, era um reino apenas, agora são 2 reinos. 10 tribos das 12, elas se separam, fazendo e perfazendo um reino chamado Reino do Norte. E Roboão e uma outra tribo, Judá, então agora Roboão e a tribo de Judá agora vão para o sul. Então nós temos 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul era apenas de 2 tribos, sendo uma delas Judá. E então o Reino do Sul passou a ser chamado Reino de Judá. O Reino do Norte continuou com o nome de Israel e eram 10 tribos. Só que a capital do Reino do Norte era Samaria, e a capital do Reino do Sul, que era a de Judá, era Jerusalém. Nós temos o reino agora dividido. E a partir de então agora, nós passamos a ter Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá, e nós tínhamos Reino do Norte e nós tínhamos Reino do Sul. Os 2 reinos que estavam agora, tinham governo independentes, eles passaram por processos. E todos os processos que eles passaram, que os separaram de Deus, os levou ao cativeiro. Nós temos uma narrativa, e o reino do sul, do norte, ele passou e se subjugou ao cativeiro da Síria. O reino do sul passou então a estar debaixo do cativeiro da Babilônia. O mérito da questão, querido, é que esses reinos, eles se separaram e não fizeram exatamente aquilo que era o propósito de Deus. E olhe para mim, eu preciso dizer uma coisa para que você saiba disso, isso também é importante, e o que eu estou dizendo é introdução para aquilo que eu vou dizer. Todas as vezes que Deus queria admoestar ou disciplinar o seu povo, ele levantava nações inimigas que os venciam e os derrotavam. A vitória do povo de Israel não estava na sua capacidade bélica, não estava na sua capacidade de articulação política ou econômica. A vitória do povo de Israel, seja no reino unificado ou no reino de Judá, quando ele então é dividido, a capacidade e a vitória desse povo estava em que esse povo estivesse subjugado e sujeito à vontade do Senhor. Nós vamos falar de reis nesses dias. Eu preciso que você entenda que você foi chamado para reinar e você faz parte de uma geração diferente, mas você tem uma unção sobre a sua vida, de governo, que eu preciso que você entenda e vou fundamentar nesta noite. Mas no passado, todos os governos que estabelecido por Deus, a nação do Senhor, que se distanciou do Senhor, foi subjugado aos seus inimigos. Por isso, eu começo dizendo nesta noite aquilo que de fato quero dizer, partindo de um pressuposto: você quer ter uma vida de vitória, você precisa estar alinhado à vontade de Deus. Vou repetir para ser mais claro: você quer ter uma vida de vitória, você precisa caminhar alinhado à vontade de Deus. A minha pergunta hoje é: quantos que aqui estão querem viver uma vida vitoriosa? Diga graças a Deus. Então eu preciso que esteja claro para você que a sua vitória não está em você mesmo, a sua vitória está no Senhor. Amém? Bem, há muitos reis, e nessa série eu vou mencionar alguns reis.
Mas eu quero mencionar um rei que eu acabei de ler, há um versículo sobre ele. A gente sabe muito pouco do rei Uzias, mas o rei Uzias, depois de Davi, ele foi o melhor rei em Judá. Há uma referência muito interessante sobre a vida de Uzias. E daí, eu quero ler com você alguns textos que separei sobre a vida desse rei. E eu quero que você aprendamos algumas lições com ele. Abra para mim, por favor, querido. Vamos lá nas Crônicas. Vamos livros de Reis, mencionar alguns versos. Vamos ler a partir de 2 Reis, capítulo 14, verso 21. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, o seu pai. O rei Uzias, querido, começa a reinar em Judá com 16 anos. É importante entender que o rei, ele era estabelecido a partir de uma paternidade. A monarquia, todo mundo sabe, que ela se dá a partir de filiação. O pai, então o herdeiro, o filho é o rei, depois o neto, primeiro é o herdeiro, é rei, e sucessivamente. Então Amazias era o rei, e agora Amazias morre, e o seu filho de 16 anos, ele é aclamado rei. A população, o povo de Judá, então traz ele para esta realidade. E no livro de Reis, começa a descrever o governo e o reino de Uzias. Interessante que Uzias foi um dos reis que mais reinou em Judá. Ele reinou 52 anos. O reinado de Uzias, ele vai a 52 anos. E abre para mim, 2 Crônica 26, 15. 26, 15. Aqui define uma coisa interessante. 26, 15. Está comigo aí? 2 Crônicas 26, 15. E fabricou em Jerusalém máquinas de invenção, homens peritos, destinado para todas as torres, cantos das muralhas, para tirarem flechas, grandes pedras. Divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O rei Uzias, ele desenvolveu uma capacidade bélica para o seu tempo incomparável. Ele desenvolveu máquinas de guerra, ele desenvolveu mecanismo de artilharia, e então por conta dessa habilidade e esse desenvolvimento, ele começou a conquistar territórios, ele começou a avançar, ele começou a se tornar um rei extremamente poderoso. Ele se tornou um rei extremamente poderoso por duas razões. Primeiro, porque ele temia ao Senhor. O livro de Crônicas e de Reis vai descrever a história de Uzias com muita clareza e vai mostrar a nobreza que ele tinha nessa relação com Deus e como ele foi efetivo no seu governo. E então agora ele se torna muito poderoso. E o texto de Crônicas, não vou ler todo, ele está narrando a postura, a força, a coragem, a ousadia e a conquista deste homem. O versículo está terminando dizendo: até que se tornou forte. Uzias se tornou um rei absolutamente poderoso. Diga comigo, um rei poderoso. Diga mais uma vez, um rei poderoso. Bem, mas tem uma parte da vida de Uzias que eu preciso mencionar. A Bíblia diz que Uzias, exatamente nesse momento, ele se tornou orgulhoso e arrogante. A palavra vai dizer isso. Ele se tornou poderoso, orgulhoso e arrogante. O texto começa a dizer que ele então começa a se distanciar do seu propósito original. Ele perde essa relação com Deus. Ele já não ouve mais a voz do Senhor. Então eu preciso dizer a você hoje, amado, que
O melhor de Deus não é como você vai começar. O melhor de Deus é como você vai terminar. Eu preciso dizer a nós nesta noite que nós não vamos ser marcados pelo começo daquilo que estamos fazendo. Nós vamos ser marcados pelo fim daquilo que estamos fazendo. Então, não basta começar bem, eu preciso terminar bem. Não basta ser um homem de Deus na juventude, eu preciso ser um homem de Deus também na minha velhice. Não basta ser um bom marido lá no começo do casamento, você precisa também ser um bom marido no final do casamento. A proposta de Deus para nós não é decrescente, a proposta de Deus é na ascendência. Por isso eu e você, nós fomos chamados para viver uma vida crescente e crescer na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, que eu e você, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, e aqueles que não desejam as coisas do alto são tolos. Por isso é importante que entendamos, meu amado, que nós estamos no processo. Diga comigo, processo. Diga mais uma vez, processo. Nós estamos em movimento e estamos em processo. Então, aquilo que fizemos foi bom, mas eu estou desafiando vocês, nesses últimos dias, para viver o melhor de Deus, para ter uma crescente em Deus. O apóstolo Paulo diz, corramos, até chegar à excelência, à vocação em Cristo Jesus, à estatura de varão perfeito. A gente não começa bem para terminar mal, a gente começa bem para terminar melhor. Quantos estão bem hoje? Mas eu quero profetizar que amanhã vai ser melhor. Quantos já cresceram até aqui? Diga aleluia. Mas eu quero profetizar que você vai continuar crescendo. Quantos já produziram frutos até aqui? Diga glória a Deus. Eu quero profetizar que você vai multiplicar muito mais no nome de Jesus. O mérito da questão não é como começamos, o mérito da questão é como terminamos. E Deus está nos chamando para viver uma vida de frutificação no processo, na sua plenitude. E eu comecei bem, e no nome de Jesus, nós vamos terminar bem. Porém, o rei Uzias, ele vai descido no seu coração orgulhoso, o texto está dizendo isso, que ele entra no santuário do Senhor, e ele faz uma coisa que não era suposto. Naquela época, nós sabemos que o trabalho levítico era exclusivo para a tribo de Levi, o serviço e a adoração ao Senhor, a administração do incenso e do tabernáculo e tudo ali era específico para levitas. E então agora Uzias, ele entra no templo, ele entra no espaço de adoração e ele não respeita os protocolos divinos. E o que ele faz? Ele começa a liberar incenso, ele começa a fazer aquilo que os levitas deviam fazer. E acontece uma coisa curiosa, 80 sacerdotes se levantam e chegam até aquele lugar para se opor àquilo que o rei estava fazendo. Só que o rei era uma autoridade na vida deles. Vou dizer uma coisa para você, querido. Você pode ser uma autoridade em todas as áreas da sua vida. Você pode ser até uma autoridade eclesiástica. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você não tem saldo para contrariar os protocolos que Deus já estabeleceu. Nós temos uma proposta de vida. A palavra de Deus é o nosso direcionamento. Então, como eu vou viver? Eu vou viver alinhado àquilo que Deus tem para mim. Por isso o salmista diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro e um caminho reto. Não me deixe andar num caminho tortuoso. Me ensina a viver e caminhar alinhado à sua vontade santa. Então, agora Uzias está lá oferecendo incenso ao Senhor. Os sacerdotes chegam e os sacerdotes dizem: rei, você não pode fazer isso. E o rei se levantou e disse: eu sou o rei. Em tese, eu faço o que eu quiser. E na sua vaidade e no seu orgulho, imediatamente ele ficou leproso. O seu rosto encheu de lepra. E quando o rosto de um homem naquela época enchia de lepra, imediatamente ele era isolado da sociedade, porque ele era considerado impuro.
Os sacerdotes entenderam, o rei entendeu que Deus não se agradou daquilo, e ele foi tido por impuro. Olha para mim, amados, Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão. O grande prazer de Deus é nos abençoar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mesmo Deus que nos abençoa é o Deus que nos disciplina quando nós nos equivocamos nos processos de Deus. Diga comigo, o pai que ama disciplina os seus filhos. Quantos estão comigo, diga amém. O mérito da questão, amado, é que Uzias agora, leproso, foi tirado. Ele não pôde mais reinar, ele não pôde estar mais no meio das pessoas, ele não pôde mais governar, ele não pôde fazer mais nada. Segundo o contexto histórico, o seu filho, que vinha logo após ele na sucessão, passa a desenvolver o governo, e ele ficava fechado, escondido, e ele coordenava de forma administrativa, mas nunca mais ele se colocou no meio de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Guarde o seu coração, guarde a sua caminhada, para que você não seja reprovado pelo Senhor, porque coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Na mão do diabo, Deus te livra, querido. Na mão dos homens, Deus te livra. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Na mão de Deus, quem vai te livrar? Na mão de Deus, quem vai nos livrar? Ninguém pode nos livrar da mão do Senhor. Então, a minha palavra nesta noite, querido, nesse primeiro momento se consiste em viver uma vida alinhada à vontade de Deus. E eu preciso dizer a você que você foi chamado para reinar. E aqui eu quero mencionar que essa nova estação, nesse novo tempo, eu e você, nós estamos alinhados e vocacionados para viver esse governo. Abra para mim, no livro de Romanos capítulo 8, eu mencionei isso pela manhã, e eu vou terminar com esta parte. Romanos capítulo 8, verso 14 e 19. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então olha para mim, um rei só podia governar se ele tivesse uma paternidade real. Quem que é o nosso pai? Deus. Se Deus é o meu pai, então eu sou seu herdeiro. Olha o que a palavra está dizendo, verso posterior. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito da adoção, baseado do qual clamamos, Abba Pai. Verso posterior. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso posterior. Ora, se somos filhos de Deus, também somos. O que é que nós estamos herdando, querido? O que é que nós estamos herdando? Diga comigo, nós estamos herdando o reino de Deus. Se o nosso pai é rei, nós somos filhos do rei. Então, se somos herdeiro, nós vamos reinar com Cristo. O texto está dizendo o seguinte: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ah não, volta um verso anterior. Herdeiros, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que significa ser herdeiro? Qual a diferença entre herdeiro e co-herdeiro? O herdeiro é aquele que herda tudo do pai. Então eu sou herdeiro, meu irmão é herdeiro, então nós vamos dividir a herança. Só que Jesus, ele é aquele que herdou o primogênito, todas as coisas, ele é co-herdeiro. O que significa? Tudo que é dele é meu também. Tudo que é dele é meu também. Então, se Jesus é herdeiro, ele se fez co-herdeiro, tudo que é dele é meu também. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: ao que vencer, dar-te-ei que se assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci, vocês vão vencer também. Se Jesus compartilhou o seu trono, ele está compartilhando o governo. Por isso a palavra de Deus está nos afirmando que nós vamos reinar com Cristo. Quantos querem reinar com Cristo aqui? Diga glória a Deus. Meus amados, fiquem entusiasmados com isso.
Fique animado com isso, porque nós não temos mais o espírito da escravidão, mas nós temos o espírito do governo. Somos herdeiros e vamos reinar com Ele. A minha pergunta é: quando vamos reinar com Ele? Agora. Quando vamos reinar com Ele? Agora. Deixa eu falar uma coisa, querido. Não desperdice o governo que Deus estabeleceu na sua vida e através da sua vida. Nós já estamos reinando com Cristo. Quero ler um outro verso para ficar claro isso para nós. Apocalipse 1:6. Apocalipse 1, verso 6. Apocalipse 1:6. Porquanto derramaram number one, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tem duas coisas que nós recebemos do Senhor, irmão, meu amado irmão Herculano. A primeira deles, ele está dizendo assim: Ele nos constituiu reino. Nós fazemos parte do seu reino e reinamos com Ele. O reino fala de governo. Segundo, e nos fez sacerdócio para o Deus e Pai. Sacerdócio fala de adoração. Então Deus nos constituiu, e eu estou olhando para a gente de Deus aqui, eu estou olhando para reis aqui, eu estou olhando para adoradores aqui, e sacerdotes que foram chamados para reinar e governar, e que foram chamados para ser sacerdote e adorar. Então, vocês vão governar e vocês vão adorar. O propósito de Deus para nós agora é que nós vamos reinar e adorar. Quando fazemos isso, manifestamos a glória de Deus. E Deus então é reconhecido como Deus que é, na sua soberania, na sua graça, no seu amor, na sua bondade, através das nossas vidas. O mundo jaz no maligno e nós, o reino de Deus, povo de Deus, precisa influenciar esta geração corrompida e manifestar a glória do Senhor. Mas eu preciso dizer a você que tudo aquilo que Deus deu a Jesus, Ele nos deu. Deixa eu dizer uma coisa que o Senhor te deu, que você tem, pode levar para casa: paz, salvação, perdão. Fomos perdoados, querido. Sabe o que significa isso? Nós vivíamos e tínhamos uma vida imunda. A nossa malignidade no passado nos levou a cometer muitos erros. A nossa condição humana nos levou a cometer uma série de delitos no passado. Pequenos delitos e delitos maiores. Coisas que não nos comprometeram muito ou nos comprometeram muito. Whatever. O mérito da questão, querido, é que nós fomos perdoados. Você foi perdoado. Sabe o que significa isso, querido? Que aquela dívida que você tinha, você não tem mais. Sabe o que significa isso? Significa que nós tínhamos uma dívida que a gente não dava conta de pagar. Nós tínhamos uma dívida eterna e uma condenação eterna, mas Ele nos perdoou. E hoje nós estamos livres. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Há uma fúria maligna, diabólica que nos ciranda. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. O que significa derredor? É depois do redor. Por quê? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos livrando. Eu não sei, vocês não conseguem enxergar isso, mas eu vou dizer uma realidade que é fato. Tem um estacionamento de anjo aqui do lado, querido, e tem um monte de anjo aqui com espada na mão, vigiando esse lugar, esperando a hora de você ir embora para ir com você para casa, porque Deus ministrou sobre ele para cuidar de você, para livrar você, para que você esteja debaixo da sua proteção. Quantos creem nisso? Diga aleluia. É fato, querido, isso não é ilusão. A Bíblia diz isso com muita clareza. Eu já mencionei para vocês uma situação de um dia que eu estou chegando em casa e uma pessoa estava possessa na rua. Uma pessoa estava possessa na rua e eu estou chegando
em casa e ainda solteiro, estou chegando em casa e uma pessoa possessa, não vou descrever todo o conteúdo, já compartilhei com vocês, mas quando esse homem endemoniado chegou para mim, perto de mim, e falou assim: eu não te arrebento, porque você me amarrou. Eu não sei se você entende isso, querido. Nós estamos governando, e nesse governo nós temos autoridade. A Bíblia diz assim: pisará na cabeça da serpente e escorpião e ela não vos fará dano. Sabe quem nos delegou essa autoridade? O nosso irmão mais velho, o primogênito, que era unigênito, Jesus. Ele disse assim: olha, não precisam ter medo, eu estou com vocês. Ele disse: olha, não precisa ter medo, o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O mérito da questão é o seguinte: eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. O mérito da questão, querido, é que agora nós estamos governando e adorando, e eu preciso fazer isso com efetividade. Eu preciso entender e ter a revelação disso e viver esta verdade. Eu não posso viver uma vida medíocre, achando que eu não vou a lugar nenhum, é que eu não tenho destino. Sim, Senhor, eu tenho um destino. O meu destino é o céu, querido. Eu estou aqui de passagem, eu não vou ficar aqui, eu estou passando por aqui, porque este lugar que matou Jesus, nós vamos deixar para trás. Sabe por quê? Há uma promessa eterna, de um lugar eterno, onde nós vamos viver com Ele para todo sempre. Quantos querem estar neste lugar? Diga glória a Deus, diga: eu estou indo para lá. Aleluia! Então, querido, não aceite a possibilidade de alguém dizer que você não é ninguém. Não aceite as mentiras diabólicas, dizer que você não está indo em lugar nenhum. Sim, Senhor, eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que caminho que eu estou. Mas agora eu preciso que você entenda, e quero concluir com isso: guarde o seu coração. Neto, guarde o seu coração, querido. Divino, guarde o seu coração, amado. Você começou muito bem, amado, e você precisa terminar muito bem. Neuza, guarde o seu coração, minha filha. Você começou muito bem, você está indo muito bem, você vai terminar muito bem. Guarde o seu coração, Gleison. Você começou muito bem, você vai terminar muito bem. Jovens, guardem os vossos corações. Meu amado, guarde o vosso coração. Minha irmã, guarde o vosso coração. Guarde o vosso coração. Porque nós começamos muito bem, nós vamos terminar muito bem. Como assim, pastor? Porque nós somos o sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos adquirido. E aquele que nos adquiriu pagou um alto preço. E Ele sabe por que pagou esse preço. E Ele me ama. E está me dizendo para falar a você nessa noite que Ele não vai te deixar sozinho nessa caminhada. E que no nome dEle nós vamos vencer todas as demandas e batalha. E nós vamos governar e vamos adorar. E estaremos com Ele para todo sempre. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Fica de pé no seu lugar, amado. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, coloque a sua mão direita à altura do seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor por nós. Obrigado, Senhor, pela sua paternidade, pelo seu plano de adoção. Obrigado, Jesus. Sabemos que não estamos só, que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Israel é o nosso refúgio. Nós cremos no seu poder, soberania, amor e graça. Por isso, nesta noite, nós queremos nos portar e comportar de forma digna, que exalte o seu nome e cumpra o teu propósito. Diga: eu sou
e serei contigo no teu reino, e reinaremos contigo, e te adoraremos para todo sempre. Amém. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Fique de pé no seu lugar, enquanto os diáconos estão se alinhando para a ceia. Enquanto você está se preparando para cear, quero lembrar que na próxima ceia de dezembro, nós teremos o batismo. Deixa eu falar uma coisa para você, você que não é batizado ainda, você não pode fechar esse ano sem se batizar. Você precisa se batizar. Quantas pessoas que estão aqui não são batizadas? Pastor, eu não sou batizado ainda, eu entendo que eu preciso batizar. Nós vamos ter um discipulado nesse mês, e no final do mês nós temos algumas pessoas. Então nos procure, queremos discipulá-lo, para no próximo ceia, na ceia de dezembro, nós possamos levá-los às águas do batismo. O batismo vai ser aqui mesmo na igreja, e nós queremos ministrar sobre a sua vida essa bênção, para você receber essa comunhão dos santos e fazer parte da igreja de Cristo. Por isso, vamos orar. Quero pedir ao meu amado irmão diácono, líder do diaconato, Gabriel, orar consagrando o pão em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, te apresentamos, Senhor Deus, esse pão. Pedimos, Senhor, desfaça todo o comum, coloca sobre ele a virtude do corpo de Cristo. Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Lá na cruz, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, Pai. E através do teu sacrifício lá na cruz, hoje podemos estar aqui, Pai, em comunhão, celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. E através, meu Pai, da tua morte, hoje nós temos vida, e por isso, meu Pai, te somos gratos, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que está em comunhão, que vai estar, meu Pai, comungando com o Senhor, Pai. Dá-nos um mês de vitória, um mês de livramento, Pai. Vai guardando cada casa, cada família aqui representada, Deus. Através, meu Pai, do teu nome, oramos em nome de Jesus. Aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo, independente de denominação, recebam pão. Quando receber, assente para facilitar o serviço. Quando você receber, assente. Aqueles que não vão tomar por alguma razão, se assente para facilitar o serviço. Por favor, queridos, sirvam em nome de Jesus. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande chegará, movendo o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande chegará,
Vamos ficar de pé, queridos. Tire o pão do envelope, por favor. Quando João Batista viu Jesus, ele teve uma revelação e ele afirma um fato: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos nisso. Vamos ser bem forte esta afirmação, declarando este fato no nome de Jesus. Bem forte, vamos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomai e comei dele todo em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faze isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós consagramos, Senhor, estes cálices, que na verdade, Senhor, é um cálice. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sangue derramado por nós. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela libertação. Por isso, Senhor, nós consagramos esse elemento. Tira todo o natural e que ele se torne de fato o sobrenatural de Deus, nos abençoando e nos alinhando em nome de Jesus. Amém. Aqueles que receberam o pão, recebam também o cálice em nome de Jesus. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará.
ficar de pé. Tire o invólucro do cálice. Erga na sua mão. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, quando ele passa por momentos de desafios, e ele coloca a sua fé no Senhor, e ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Pode não ser fácil, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos ter muitos desafios, mas deixa eu dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu quero que você afirme com fé nessa noite, declarando essa verdade. E quando você declara isso, eu quero crer que o Senhor está derramando sobre você a sua graça, a sua vitória, a sua ousadia, o seu poder, e Ele está robustecendo a sua fé no nome de Jesus. Vamos dizer 3 vezes bem forte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tomai e bebei dele todo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O que fazer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? Te damos toda a nossa gratidão, todo louvor, toda honra para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, Ministério de Diaconato. Rapidamente, queridos, eu quero dar alguns recados. A janta já está pronta. Coisa boa, né, queridos? Vamos jantar junto hoje, então não tenha pressa. Ok. Quero informar que ali atrás nós temos um baú, querido, que foi confeccionado para acomodar as doações que nós estamos trazendo de alimento. Nós temos um ministério aqui na igreja, que é o ministério Eu Me Importo, na direção do meu amado irmão Rômulo. Tem muitos irmãos já envolvidos, e esse ministério tem nos dado a oportunidade de ser efetivo na área social e na assistência daqueles que têm necessidade. E nós estamos fazendo isso a partir das doações que estão sendo ministradas nessa casa. Então, você pode trazer ao longo do mês, não precisa ser só na ceia, ao longo do mês você pode trazer a sua cesta, o seu alimento, colocando ali, e este alimento será redirecionado para uma família que precisa, tá bom? Então, quero agradecer a Deus por aqueles que já trouxeram, e crer e louvar a Deus por a vida daqueles que vão trazer e vão nos ajudar nesse projeto, no nome de Jesus. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas nas suas necessidades. E eu confesso para vocês que eu não quero pecar nesse quesito. Então, quero contar com vocês, e juntos nós vamos fazer isso com mais excelência. Amém, amados? Nós temos os recados da semana, o nosso BBC News. Já está no ponto? Beleza? Solta para nós. Graça e paz, família, está começando mais um OBPC News. Iniciando as programações da semana, na terça-feira nós teremos nosso culto de adoração às 19h30. Já na quarta teremos a continuação da Escola de Líderes, também às 19h30. Nas quintas acontece o Eu Me Importo, nosso ministério de visita e ajuda social. Se você quiser agendar uma visita, é só entrar em contato com o Rômulo. Já no sábado teremos nosso workshop Interface, Igreja e Mídia, que se iniciará às 9h30 e irá até às 21h. Se você ainda não fez a sua inscrição, não perca mais tempo. Entre no nosso app e se inscreva. Já no domingo nós teremos nossas 2 reuniões, como de costume. A primeira às 9h e a segunda às 19h, com a série Reis. E por hoje é só. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de nos acompanhar no nosso app. Até a próxima. Shalom! Shalom! Isso aí está ficando cada vez melhor. Coisa linda. Obrigado, minha filha. A sexta-feira que vem nós vamos ter um evento de mídia aqui na igreja. Eu quero ter uma palavra de 3 minutinhos com todas as pessoas aqui da igreja que estão envolvidas com mídia aqui na casa. Hoje nós estamos produzindo mídia
de forma excelente. Nós hoje somos uma referência já na nossa denominação de mídia. Hoje nós estamos no Instagram, hoje nós estamos nas redes sociais, hoje nós estamos transmitindo, hoje nós temos aplicativo. E se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais, por favor, nos siga, tá bom, queridos? Você pode seguir tanto a igreja, você pode seguir também, estou começando uns devocionais no meu Instagram, porque eu entendo que isso é importante para edificar os irmãos e outras pessoas que nos seguem, e também o da pastora Márcia, tá bom? O meu é @pastor Cláudio Góes, a pastora Márcia é PRA, como é que é o da Márcia? PRA, Márcia do Vale, né? E a igreja é @OBPC Anápolis, tá bom? Então você nos segue nas redes sociais, e além disso nós temos o aplicativo, você também pode estar a parte de toda a programação da igreja a partir do aplicativo. Todas as pessoas que estão aqui, que estão nos ajudando na mídia, dá um sinal, mídia, qualquer área da mídia, vem aqui na frente, eu tenho uma palavra de 5 minutos com vocês, não vai atrapalhar a janta, mas eu preciso falar com vocês, tá bom? Tem a ver com a programação desse final de semana. E sábado, nós temos um dia inteiro aqui, é importante esse evento, e nós teremos o dia inteiro. Se você quiser participar, teremos o dia inteiro, e à noite também teremos um culto voltado para um pessoal de mídia, vem muitas pessoas de outras igrejas que vão estar com a gente, amém? Vamos ficar todo mundo de pé? Cadê as fotos o Elcio mandou as fotos dos grupos pequenos, Daniel? Então solta para mim, bem rapidinho. Ô povo bonito, gente, olha aqui. Doida. Me solta as fotos dos grupos pequenos, bem rapidinho para a gente terminar. Nós tivemos uma semana de grupos pequenos muito abençoada, e estou muito grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo através dos grupos. Se você não participa ainda, por favor, novembro é o último grupo pequeno desse ano, tá bom, queridos? Porque em dezembro nós vamos ter a festa da colheita. Então participe neste mês. Tá no ponto aí? Tira o pé da minha janta, Daniel. Olha, rapaz, tá ficando bonito esse negócio. GP Anápolis City, vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo povo da Anápolis City. Grupo Jardim Santana, olha que povão bonito, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Coisa linda. Vira, Jardim América, Anfitriões, Cardo, Sebastiana, coisa linda, olha lá. Jundiaí, não tem uma foto aqui, mas nós temos o grupo de Jundiaí, foi uma benção. Temos também Jardim Bandeirante, povo bonito lá do Bandeirante, gente. Vila São Joaquim, olha aí, povão de Deus, coisa linda, vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo povo do São Joaquim. Grupo Pequeno Murumbi, é muita gente, olha que coisa linda, vamos aplaudir o Senhor Jesus, povo do Murumbi. Jardim Bandeira, não tenho foto, mas a Maria Luísa, que é lá do Bandeira. O Jaiara, Bruno e Cristina, vamos aplaudir o Senhor Jesus, povo do Jaiara. Coisa boa. E Alto da Bela Vista, Josias e Késia, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desses amados. Amém? Tem uma coisa que tem todo grupo pequeno, eu não sei que vocês perceberam. Comida. Povo comilão. Vamos ficar de pé. Esses ambientes é gostoso para a comunhão e ele é muito precioso. Procure um grupo pequeno perto da sua casa. Se não tem um grupo pequeno perto da sua casa, disponibilize a sua casa para nós termos um grupo ali. Vamos orar, quero convidar vocês lá para o fundo para a gente jantar. A janta já está pronta. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos lá do Morumbi, obrigado, eles estão cozinhando para a gente, tá bom, gente? Dá um abração neles lá, bom jantar para vocês. Pessoal da mídia, todos aqui na frente, bem rapidinho.